Saudações rubro-negra, bora aqui, pessoal, para esta segunda-feira pela manhã com as últimas informações do Flamengo aí, né? Bora ver aqui os comentaristas, teve imprensa paulista criticando muito o trabalho do Felipe Luiz. E no final do vídeo, pessoal, vou voltar com informação do Flamengo e eu quero saber, né, a sua opinião aí durante o vídeo, o que é que vocês estão achando do programa, passando os créditos aqui para a Brand Sport e também para o All Sport, fechou? Bora conferir aqui as últimas informações do Flamengo. Porque você tem que subir um pouco mais a montanha. E o Flamengo só conseguiu fazer 2 gols em pênaltis, o segundo deles cavado pela Arrascaeta. Aliás, nós temos aqui uma semana com pênaltis absurdos, na minha opinião, marcados para o Flamengo, para o Palmeiras e para o São Paulo. É um festival de pênaltis, até árbitro estrangeiro marcando o pênalti à brasileira. Cavou a Arrascaeta, quando viu que a bola está escapando, está no meio de 2 adversários, ele força ali, já arrasta o pé na grama, já vai caindo daquela maneira dele. O Flamengo não foi capaz de fazer, gente, um gol em 2 jogos, mas uma prorrogação no Lanús, com bola rolando. Um gol, um mísero gol. O Flamengo não foi capaz. Chutou uma bola no gol do Lanús no jogo na Argentina e não conseguiu, em 120 minutos, construir uma jogada de gol. Cruzou 44 vezes. E o Felipe Luiz ainda diz na coletiva depois que fez um grande jogo. Eu acho que ele está muito desconectado da realidade. Evidentemente, a repercussão é péssima. Não acho que ele vai ser demitido. Mas, de fato, se for jogar hoje com o Fluminense, obviamente o Fluminense seria o favorito. Caso seja um finalista, caso o Flamengo confie na sua classificação. Hoje, a tendência, obviamente, é Fla-Flu na final carioca no outro final de semana. Mas, se hoje fosse jogar com o Fluminense, obviamente o Fluminense seria franco favorito para o jogo. E uma derrota mais uma, no caso, para um rival numa final carioca, vai ter um peso muito grande, porque vai se somar não só ao fato de ter perdido 2 taças, Supercopa e a Recopa, mas a maneira como aconteceram as derrotas. Com um jogador expulso pateticamente, irresponsavelmente, o senhor Carrascal, no jogo contra o Corinthians, e agora a atrapalhada do goleiro, o goleiro que gosta de viver perigosamente e que não tem jeito. Não tem jeito. Porque já fez contra o Fluminense, perdeu o jogo. Fez contra o PSG, foi salvo pelo VAR, porque a bola saiu. E fez de novo. Do quê? De sair do gol, de achar que pode jogar com os pés, é o amigo do entretenimento alheio, né? Para quem não torce pelo Flamengo, o Rossi é o amigo do entretenimento. Diverte todo mundo. É um bom goleiro, um excelente pegador de pênalti, mas é inconsequente em certas jogadas. E aí, perguntado a respeito da coletiva, o Felipe Luiz disse que não tinha visto ainda. Ele precisa olhar no tape, no vídeo lá, no iPad, sei lá onde, para ter certeza de que foi uma atrapalhada. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? Claro que ele evitou criticar o goleiro. Eu fico na dúvida se ele estimula o Rossi a fazer isso, ou se o Rossi faz porque quer e ninguém tem coragem de tomar uma medida com relação a isso, parando com esse tipo de papagaiada que custa muito caro. E ontem custou caro mais uma vez. A Sociedade Rossi e Ayrton Lucas num lance que muda completamente o custo do jogo. Então, eu falei, olha, essa inexperiência do Felipe Luiz em algum momento vai custar caro ao Flamengo. Tá custando muito caro, muito caro. Mas você acha que os jogadores também têm um pouquinho de culpa nessa história? Porque eles estão em campo ali? Claro, Se bem que nesse jogo contra o Lanús foi bem tenso. Assim, eu te falo o seguinte, o treinador, ele tem 2 grandes responsabilidades. Escolher o time e escolher o modelo de jogo que ele vai usar para a próxima partida. Eu acho o Felipe fraco nas 2 questões. Outra coisa, esse time do Lanús, sabe quanto fatura esse time do Lanús por ano? 200 milhões de reais. Vou repetir para você. Esse time do Lanús, que é pequeno, é o maior time de bairro da Argentina. Essa é a realidade. O time do Lanús não é um dos 3, 4 maiores times da Argentina. Não. Ele é o maior time de bairro. É time de bairro, é pequenininho da Argentina. Fatura 200 milhões de reais por ano. Sabe quanto fatura o Flamengo faturou ano passado? 2 bi. É 10% do que fatura o Flamengo. Então, se eu sou o presidente BAP, eu vou chegar, parceiros, o mês que vem, vocês vão ganhar, durante um mês, os salários do Lanús. Atenção, Felipe, você vai ganhar o salário do treinador do Lanús, o goleiro vai ganhar o salário, o Rossi vai ganhar o salário do goleiro do Lanús, e durante um mês vocês vão entender qual é a realidade do Lanús, que encheu a gente de bola e que ganhou da gente essa Recopa Sul-Americana. Essa é a realidade. 10% do orçamento, 10% do faturamento, mais resultado, porque o Felipe Luiz é fraco. Eli, os seus castigos são realmente sensacionais. São bons. Um mês, só fica um mês. Os seus castigos são muito bons. Mas não é a vida? É a vida. Quantas vezes eu dei castigo nos meus filhos? Um montão de vezes. E depois da derrota eu fico...
Não, 100 jogos, 62 vitórias, 23 empates, 15 derrotas, tem 69% de aproveitamento e 5 títulos conquistados. Se você pegar número pelo número, é lógico que é fantástica essa apresentação do Felipe Luiz. Só que quem vive de passado é museu. Eu concordo com você. Quem vive de passado é museu. Eu também acho que quem vive de passado é museu. Eu sei que o ano virou. O que está na pauta aqui é outro ano. O que está na pauta aqui... Mas acho que é muito cedo a torcida começar a xingar ele. Esse é o time do Felipe Luiz. O ano passado ele pegou a casa arrumada. Era um time do Flamengo que não era do Felipe. Agora é o time do Felipe. Agora os problemas começam a aparecer. Você põe o Bruno Henrique no banco, não põe o Bruno Henrique no banco, mas o cara é meu amigo, era meu parceiro, o outro era meu parceiro, o outro teve uma vida junto comigo. E aí como é que eu faço para cobrar dele? Como é que eu tenho que cobrar? Então, estas são questões que quem está dentro do vestiário sabe muito bem que elas gritam, não é que elas falam. Elas gritam. Estas questões, elas gritam. E se você não tiver distanciamento para saber como cobrar, se você não tiver dureza para cobrar, independentemente do cara ter sido ou não seu melhor amigo, seu melhor parceiro, porque o que está na pauta aqui é o trabalho. E nada mais importante do que o trabalho. A relação pessoal é uma coisa. Relação profissional é de trabalho. Não adianta você ficar com historinha na relação profissional. Relação profissional é trabalho, resultado. Trabalho, resultado. E o Felipe não tem experiência para ser técnico do Flamengo. E quando ele termina mais uma derrota, perde mais um título, e o time dele perde para o Lanús, 10% do orçamento dele. 2 jogos. Em 190, mais que 180, mais 30 de prorrogação, 210. Ainda teve a prorrogação. Mais 10 de acréscimo, 220. Em 220 minutos ele perde para o Lanús. Sabe o que me fica? A ideia de que ele tinha que chegar e falar: eu tô revoltado, eu tô destroçado, a culpa é minha e eu vou mudar. Isso aqui na semana que vem vai ser outro Flamengo. Vocês podem me cobrar. Não cobrem os jogadores hoje, não. Cobrem de mim a semana que vem, porque eu sei o que eu vou fazer a partir de agora. E aí ele não fala nada disso, porque não tem tamanho para falar, não tem experiência para falar, não tem capacidade para falar, não tem capacidade para entender. E aí vem falar depois do jogo, quando perde de novo, que, olha, tô muito feliz, meu time jogou muito bem. Aí não dá, né? Aí não dá. Então é isso aí, rapaziada. Como prometido, voltei aqui, né, com as informações do Flamengo. E eu já quero saber de antemão aí a sua opinião, né? O Zé Elias está certo quando ele fala que o Felipe Luiz não é um bom treinador, né? É um cara aí experiente. O Flamengo que jogou aí jogou 2 tempos, né? Ainda mais uma prorrogação com a equipe do Lanús. E não conseguiu, né, reverter a situação, né? E perdeu, né? O Flamengo que joga hoje também, pessoal, contra a equipe do Madureira. Eu vou estar trazendo aqui para vocês, né, a escalação do Flamengo hoje. E bora debater aí, pessoal. Comente aí, né? O que é que vocês estão achando da atuação aí do Felipe Luiz. E se já tá na hora, né, do time do Flamengo começar a sondar aí, né, e contratar um novo treinador. Deixa aí nos comentários a sua opinião. É importante demais. Se vocês acham que o Felipe Luiz tem que sim que contratar, o Flamengo tem que tirar o Felipe Luiz, né, e contratar aí um novo treinador, e se já está gasta aí, né, a relação do Felipe Luiz e Flamengo. Segunda-feira, pessoal, com poucas informações, né, com poucas notícias, mas espero que vocês tenham gostado aí do programa. Deixe muito like no vídeo, inscreva-se no nosso canal Giro do Flamengo, ative o sininho de notificações, e lembrando, pessoal, daqui a pouco eu voltarei, né, com mais informações aí do Globo Esporte.